Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Maria, esteja no coração de cada um de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 32 ao versículo 38. Tendo-se estes retirado, apresentaram-lhe um mudo possesso do demônio. Expulso o demônio, falou o mudo, e admiravam-se as multidões, dizendo: Nunca se viu coisa assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios por meio do príncipe dos demônios. Jesus ia percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo aquelas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus evangelizava. E diante da evangelização, ele encontra uma pessoa muda que apresentaram a ele. Então já começa aqui o que o texto diz para nós, né? Apresentaram para Jesus um homem mudo, e esse homem estava possesso de um demônio. Ao Jesus se colocar ele diante dele, já é expulso o demônio e ele torna a falar. Então a presença do nosso Senhor, ele cura, ele liberta e ele traz para nós a libertação de todo o mal. A presença de Jesus na nossa vida. Mas ele, ao anunciar a palavra, ao dizer, ao expulsar os demônios, a curar os enfermos, a anunciar o reino de Deus, existe também pessoas como fariseus, né? Não acolhe e fala mal. Jesus curou, Jesus libertou. E ainda eles falavam que Jesus era o príncipe dos demônios, que expulsava os demônios. E o Senhor Jesus também, ele fica com misericórdia daquela multidão que se encontrava como ovelhas sem pastores, abatidas. E ele rogai, né, ensina nós a rogar pela messe, né, porque é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Por que, irmãos, que eu estou lendo cada versículo? Porque foi os 5 tópicos que eu tirei hoje. Apresentaram o mudo possesso de demônio, expulsou o demônio, o mudo falou, fariseus não acolhe e fala mal, Jesus vê a multidão fatigada e abatida e se compadece e roga pelo Senhor da messe para que mande operários. Tudo isso, irmão, cada um de nós, trazendo a palavra agora para nós, o que o texto diz para mim, ele faz a vontade do Pai, nosso Senhor. Mas ele fazendo a vontade de Deus, ele recebe uma opressão maligna. Ele expulsa o demônio, mas a inveja daquele povo, as situações que envolvem a presença de Deus e faz com que esses homens fiquem irados, né? E falem coisas que não devem ser faladas. Mas o nosso Senhor Jesus, ele se importa com isso? Não, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua anunciando o reino de Deus. E ele nos dá um exemplo, ele fala que a messe é grande, mas os operários são poucos. E diante deste mover, o que o texto diz para mim? Eu tirei a pergunta e uma afirmação. Estou cumprindo a vontade de Deus? Porque Jesus cumpre a vontade do Pai, ele é perseguido, mas ele continua sua missão. Eu e você, irmão, quando nós olhamos para Jesus, somos batizados e queremos anunciar o Senhor, queremos anunciar o reino de Deus, que seja anunciado em pregação, que seja anunciado, queridos irmãos, lá no teu trabalho, que seja anunciado aonde você estiver, no ambiente que você estiver, e esse anúncio tem alguém que se incomoda e talvez
até tenta te cortar, tenta te desfazer neste momento que você está ali, ou vai falar de Jesus, né? Aí você ouve aquela pessoa falando, esse cara só fala de Jesus. Ou você vê aquela pessoa, aí você com discernimento, você silencia na hora, mas você não vai parar de falar de Jesus, porque o teu coração se resplandece do Senhor. Então daí, irmão, eu digo para você, se sim, não pare de anunciar, com discernimento, não pare. Mas como que nós vamos viver isso agora? Nós vamos clamar ao Senhor. É o terceiro passo. O que o texto me leva a dizer a Deus? Vamos pedir. Senhor, dai-me força para cumprir a tua vontade, diante de todo o mal, diante do desânimo, diante da falta de fé, da falta da fortaleza, diante daquilo que me oprime. Que seja, meu irmão, nessa missão de anunciar dentro da sua casa, que seja, meu irmão, nessa missão onde você for, coloca a mão no teu coração, levanta a tua mão e fala, Senhor, dai-me essa graça nesse dia de hoje, de anunciar, Senhor. Dai-me essa graça, meu Senhor, a força para cumprir a tua vontade. Dai-me essa graça, meu Deus, que dentro da minha casa, as opressões que eu tenho sofrido, vai levantando a tua mão, irmão. Vai pedindo, Senhor, dai-me essa graça, a força de cumprir a tua vontade, Deus, na minha vida e nos meus familiares, aonde eu estiver. Qual é a tua vontade, meu Deus? Sabe, a gente precisa pedir discernimento também para Deus. O Senhor me trouxe uma situação assim, irmãos, agora, de momento. A pessoa, eu já ouvi isso, já escutei uma pregação falando sobre isso, mas me veio como um flash agora, né? Quando você vai na igreja, você é aquela pessoa que está convivendo dentro da igreja, você não sai da igreja, você mora praticamente dentro da igreja, mas aí você fala assim, eu chamo os meus para ir na igreja e não querem ir. Mas eu digo uma coisa para você, como que você trata os seus quando você volta da igreja? Será que você começa a condenar? Eu já vi pessoas que estufam o peito e dizem assim, eu vou na igreja todo dia, eu confesso, eu vou na missa, mas daí chega em casa e fala assim, por que você não vai na missa? Aí você começa a discutir com as pessoas dentro da sua casa, por que a pessoa não está querendo ir, por que a pessoa não vai. Meu irmão, não é assim. O que eu devo fazer? Eu devo fazer a minha parte como cristão, eu devo ir na missa, eu devo sim participar com temperança, porque o Senhor nos dá essa temperança também. A temperança traz para nós, irmãos, diante do mover de Deus, diante das virtudes, é uma das virtudes que traz para nós um discernimento de também a minha missão, a missão da minha casa, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, é anunciar o reino de Deus. Como eu vou anunciar o reino de Deus dentro da minha casa se eu não paro dentro da minha casa? Se eu estou morando dentro da igreja, tome cuidado. A gente tem que ter discernimento. Não é assim também, agora eu vou abandonar todas as coisas da igreja e vou viver somente dentro da minha casa. É a temperança, o equilíbrio. Eu não posso querer ser o padre, eu não posso querer ser, tomar conta da igreja e esquecer os meus dentro da minha casa. Aí você começa a empurrar porque você quer estar lá dentro. Você não quer sair de lá. Mas, irmão, primeiro você tem que evangelizar dentro da tua casa. É o primeiro evangelizar que você evangeliza dentro da tua casa. Convidou, não vai, eu vou ir, eu vou na missa agora, mas eu retornando, daqui a pouco eu estou aqui. Sempre faço o convite, sempre mostro o caminho e trate bem as pessoas. Sabe por quê, irmão? Uma coisa que eu aprendi. Todos nós temos as nossas misérias. Nós amar o outro dentro da nossa casa, respeitando a sua pequenez, é uma forma de você expressar o teu amor. Ame os seus, respeitando a pequenez dele, mostrando sempre a verdade, mostrando o caminho, sem julgar. É uma forma que Deus me mostrou agora na oração, de você evangelizar, de você ter forças para você cumprir a vontade de Deus. Faltava discernimento, é uma palavrinha que o Senhor me colocava, junto com a temperança no anúncio. É uma forma que você expressa o teu amor, é uma forma que você dá os caminhos. E levanta a tua mão, irmão, dentro da sua casa e vai clamando novamente, Senhor, dá-me a força para cumprir a tua vontade. Dá-me a força, Senhor, diante dos ataques do mal. Só me coloca assim, que hoje nós vimos que o Senhor expulsou um demônio e aquele homem surdo volta a ouvir. Só me colocava filhos surdos. Filhos
Sabe qual é o filho surdo? Isso é todos nós, não é o pai, a mãe e o filho. É todos nós, os filhos surdos. É aquele que não quer, que ouve a palavra, mas não compreende, que não coloca em prática. É uma surdez escondida, né? É um homem e uma mulher surdo no orgulho, um homem e uma mulher surdo na ignorância, mas o Senhor tem o poder de libertar, tem o poder de abrir os ouvidos em nome do Senhor Jesus. Que toda ignorância, que todo orgulho, que não deixa derramar a graça no coração de cada irmão agora, Senhor. Abra-se os ouvidos, abra-se, Senhor, expulsando todo o mal da vida de cada irmão, Senhor. Xandalai ali 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 Xandalai alamai ali 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 ali. Sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas nos falam: você quer uma graça grande na tua casa? Viva os sacramentos. E quantas vezes você vê, olha o que o Senhor está me colocando aqui, pessoas ignorando os sacramentos. É uma surdez, é uma desobediência, é um orgulho, falta de humildade. Tem curso de pais padrinhos, eu não quero fazer, eu já sei tudo. Tem curso de noivos, eu não quero fazer. Tem o batizado, tem os sacramentos, tem o matrimônio, tem a confissão e tem a Eucaristia. Tudo isso, meu irmão, e eu não quero ser obediente, eu quero andar com as minhas pernas, eu quero que a igreja se adapte a mim, e não eu à igreja. Sabe, irmãos, a igreja é a noiva, é onde que nos unimos a Cristo, onde que Ele se uniu à igreja, para que nós, unidos a Ele, sejamos um só corpo, um corpo místico, que é a unidade com Cristo. E quando nós vivemos a doutrina de Cristo, nós vivemos ela corretamente, observando e trazendo na prática na nossa família, na nossa casa, é um homem ou mulher com uma boa audição, com uma boa visão, com um bom olhar, com humildade no coração. Vai agradecendo, fala: obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje a graça entrou na minha casa. A graça entrou na minha vida, primeiramente no meu coração, abrindo os meus ouvidos e transformando todas as situações em graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,